Meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Esse é o momento de ouvirmos a voz do Senhor. E eu quero convidá-lo, então, nesse momento, a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de João, ou primeira de João, no seu capítulo 3, onde nós vamos percorrer dos versos 11 até o verso de número 18. 1 João, capítulo 3, versos de 11 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Meus irmãos, no século XIX, tinha um missionário chamado John Gibson Parton. Esse missionário era de origem escocesa e era alguém profundamente comprometido com o amor de Cristo. Alguém que estava disposto a amar ao Senhor com todo o seu coração. E aos 12 anos de idade, ele ah, fez um compromisso com Deus de que ele seria missionário. Parece até meio estranho para nós, né? Como um jovem, né, de 12 anos ou um adolescente, né, faz um compromisso tão sério assim, com uma idade tão tenra ainda, mas ele fez esse compromisso no seu coração. E ele queria ser um missionário. Pois bem, irmãos, esse sentimento, esse amor pela obra do Senhor brotou em seu coração. E quando chegou à sua vida adulta, ele foi para o seminário. E ele então se preparou para evangelizar. Ele plantou igrejas, mas ele teve um grande desafio. Ele foi ser missionário nas Novas Ilhas Hébridas. Para quem não sabe, fica lá naquelas bandas, lá longe, lá na Oceania, perto da Austrália, né? Um lugar para gente extremamente remoto e longe. E isso, irmãos, no século XIX. Só que tinha um grande problema. Ele ia ser missionário numa ilha onde haviam canibais. E como se o desafio ainda não fosse pouco, alguns dias antes do tempo dele embarcar, ele ficou sabendo que 2 missionários haviam sido mortos e devorados por aqueles nativos. Mas é interessante pensar que mesmo assim, John Gibson Parton e a sua esposa, eles foram para lá. Mas chegando-se lá, eles enfrentaram a hostilidade. Afinal de contas, eles eram de origem escocesa, eles passaram de um frio para um calor absurdo, para um lugar tropical. E também, junto com isso, com as doenças também relacionadas àquele lugar. E infelizmente aquele homem perde a sua esposa e perde o seu filho recém-nascido. E a história dele nos conta, meus irmãos, que ele os enterrou, ele mesmo fez os seus próprios túmulos e enterrou
entes queridos. E talvez para nós seria aquele momento de você repensar e falar assim: eu acho que Deus não me quer aqui, eu vou voltar para o meu lugar, eu vou voltar para o meu país, eu vou voltar para o seio da minha família. Mas, irmãos, aquele homem não fez isso. Pelo contrário, ele permaneceu ali, mesmo diante de várias e constantes ameaças, e não por vezes também de sofrimentos profundos. E talvez em um dos momentos mais tensos do seu ministério, ele escreve a seguinte frase: fui sustentado por Deus. Estou aqui por amor de Jesus e por amor a essas almas. E se for da vontade dele, estou pronto a ser oferecido como sacrifício. Pois bem, meus irmãos, foi esse amor, ao mesmo tempo silencioso, mas perseverante, que finalmente quebrou o coração de pedra daqueles nativos. E a história nos conta que muitos daqueles habitantes daquelas ilhas foram salvos. Ele conseguiu plantar igrejas. Um povo foi chamado ao evangelho. Um povo que não conhecia a luz, viu grande luz. Irmãos, talvez paire no nosso coração a seguinte pergunta: mas por que ele fez isso? Por que ele escolheu esse tipo de vida? Não seria mais cômodo e confortável também ele ficar na sua própria casa? Não seria mais fácil ele ter ficado no seu lugar, quietinho? E a pergunta então, por que esse homem fez tudo o que ele fez? Porque ele se entregou para pessoas que no primeiro momento odiavam a ele e inclusive a sua mensagem, porque ele se entregou para homens que haviam matado seus colegas de ministério. E, meus irmãos, a resposta, que ao mesmo tempo é simples, é profunda e de certa forma é constrangedora, porque o amor de Cristo o constrangia a pregar a palavra do Senhor. Porque o amor a Jesus o colocou naquela situação. E foi esse mesmo amor, representado aqui na figura desse missionário, que o apóstolo João nos apresenta nessa carta. Um amor, meus irmãos, que não é um amor somente de um sentimento. Um amor que não é somente um amor de palavra, mas como ele diz, é um amor de fato e de verdade. E essa, meus irmãos, é a marca inconfundível de quem um dia nasceu de novo. Hoje, meus irmãos, nós somos chamados a refletir sobre o amor pelos nossos irmãos. E da mesma forma, na mesma raiz do nosso irmão missionário John lá no passado, na mesma raiz do que João nos fala, a questão hoje é como eu e você vivemos esse amor. E é por isso que, meus queridos, nesta noite, o tema da minha mensagem é Vivendo o Evangelho em Amor. Vivendo o Evangelho em amor. Porque, meus irmãos, o amor é a prova incontestável de que passamos da morte para a vida. É a prova incontestável de que nós servimos ao Senhor. Mas não qualquer amor, não o amor romântico, não o amor das músicas, mas o amor sacrificial e ao mesmo tempo um amor prático, modelado por Cristo e obviamente contrastado por esse mundo que não conhece o amor, mas que conhece o ódio. Meus irmãos, nós temos caminhado durante esse tempo na primeira carta de João. E nós temos aprendido e sido confrontados, mas também nos confortado na sua palavra. Nós temos aprendido verdades essenciais do Evangelho. E nesta noite o apóstolo João, aliás, nesta noite através da carta escrita pelo apóstolo João, ele escreve com ousadia, com clareza aos seus leitores, a quem ele chama aqui carinhosamente de filhinhos, e a quem deu o nome dessa sequência de filhinhos, permanecei firmes. E hoje ele nos diz sobre qual é o propósito de estarmos aqui.
Ele diz sobre o amor, da necessidade que nós temos de amar uns aos outros. E é nesse sentido, então, meus irmãos, que ele começa no verso 11, falando que a mensagem que ouviste desde o princípio, ou seja, não é uma mensagem que começou em mim. Não é uma mensagem que eu estava em casa e de repente eu inventei. Mas a mensagem que eu tenho para falar é uma mensagem que nós aprendemos desde o princípio. E eu tenho certeza que você se recorda do início de 1 João, quando ele fala o quê? Desde o princípio. E eu sei também que você se recorda do Evangelho de João, quando ele diz também desde o princípio. Ou seja, o que ele está dando para nós aqui como informação é que o que ele está pronto a nos ensinar é algo que não começa nele, mas que é algo que desde o princípio foi assim. E qual é essa mensagem então? E ele diz que amemos uns aos outros. Meus irmãos, João nos lembra que o amor fraternal, ele não é uma novidade, mas é a mensagem que está ou sempre esteve com a igreja de Cristo Jesus. Isso significa que desde o momento em que a proclamação do evangelho alcançou o coração dos seus leitores, o amor mútuo também já era ali um ensinamento fundamental. Ou seja, não é uma ideia secundária, mas é algo central no coração do cristianismo. Este mandamento, meus irmãos, evoca as próprias palavras de Jesus Cristo, que quando disse, nos deu um mandamento de amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Amar, meus irmãos, uns aos outros fazia parte da pregação cristã na igreja primitiva. Fazia parte da pregação lá desde Gênesis. Fazia parte dos 10 mandamentos. Fazia parte da pregação que nós recebemos pelos apóstolos. Fazia parte da pregação dos reformadores. Fazia parte da pregação de John lá no século XIX. Fazia parte da pregação de Simonton quando veio para o Brasil. O amor, meus irmãos, faz parte da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Amar uns aos outros é pregação original. Portanto, meus irmãos, ao falar sobre isso, João está aqui contrastando os falsos mestres. Você se lembra bem que quando João escreve essa carta à igreja, ele estava muito preocupado, porque haviam ali pregadores itinerantes, pessoas que iam em determinadas igrejas e semeavam falsas doutrinas ou falsos ensinamentos. E dentre esses falsos ensinamentos aqui, nós temos, primeiramente, a ideia de que a matéria era má. Então, eles não se importavam com uma ideia de moralidade. Para eles, se a matéria é má e se o espírito é bom, tanto faz como você vive, como você deixa de viver. A moral não é algo a se pensar. Portanto, eles também achavam que amar uns aos outros ou fazer o bem uns aos outros, isso era indiferente. Afinal de contas, todos nós, de alguma forma, somos ruins, então isso não era algo importante. Portanto, quando João fala de amar uns aos outros, ele está diretamente atacando aquelas pessoas, dizendo aos falsos mestres que eles negavam a mensagem do Evangelho, porque eles negavam esse ponto fundamental, o amor de uns para com os outros. Aqui, meus irmãos, então o apóstolo João estabelece a autoridade sobre a qual ele nos reafirma o dever de amar o irmão, porque amar o irmão é o cumprimento da justiça. Quando Jesus foi perguntado sobre qual era o maior mandamento, ele diz: o maior mandamento é o amor. Que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, o grande mandamento tem no seu centro, tem no seu núcleo o amor. Mas os falsos mestres apresentavam uma novidade à igreja, ressaçando tudo isso, tirando tudo isso. Mas, meus irmãos, o evangelho, ele não muda. A verdade acerca da pessoa e da obra de Cristo, ela é inalterável. Ou seja, o amor é demonstrado em Cristo por nós. Portanto, o mandamento é:
amemos uns aos outros. E notem que, por várias vezes, João relembra aos seus leitores que eles já ouviram várias vezes sobre isso. E que eles já ouviram que essas pessoas que não entendem o que é amar, que não entendem o que é querer bem as pessoas, eles fazem parte de um povo que está longe dos caminhos de Deus. João chama eles, por exemplo, no capítulo 2 de anticristos. Chamam eles, por exemplo, em outros aspectos, daqueles que vivem na mentira. Mas, no entanto, João salienta para nós vários e vários momentos de que o amor é um mandamento. No capítulo 2, verso 7, ele fala isso. No capítulo 2, verso 24, ele fala isso. Ele diz, olha, os apóstolos pregaram isso. O apóstolo Paulo escreve de forma belíssima em 1 Coríntios 13, que nós vemos na nossa liturgia, sobre o que é o amor. E notem, meus irmãos, quando ele está falando de amor, lá em 1 Coríntios 13, ele não está num contexto de casamento, embora a gente talvez leia esse texto dos casamentos. Mas ele não está falando de um contexto romântico, talvez no relacionamento entre homem e mulher. Mas quando ele fala de amor, ele está falando justamente de dons. E aí você me pergunta, pastor, mas o que dom tem a ver com amor? O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas Paulo, quando está falando de dons, ele está dizendo assim, nós só vamos entender que o dom é para servir, se nós entendemos primeiro o que é o amor. E é por isso que no capítulo 12, se você já leu 1 Coríntios, você vai ver que no capítulo 12 ele fala sobre o quê? Sobre os dons. E no capítulo 14 ele continua a falar sobre os dons. Só que antes de falar em servir uns aos outros, ele precisou fazer uma pausa para mostrar que isso só acontece, meus irmãos, quando existe o amor. E é por isso que ele diz que existe a fé, a esperança e o amor. Mas ele diz o quê? Que desses três, porém, o maior é o amor. Porque o amor não acaba. E dessa forma, meus irmãos, João então apela para a sua autoridade. Apela para a tradição apostólica, que remonta ao próprio ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o conteúdo dessa mensagem, de que nós devemos então amar uns aos outros. Queridos, o amor, ele não é para nós uma opção. Eu não escolho se eu vou amar ou não. Eu não posso dizer, olha, hoje eu não estou assim muito afim, então hoje eu vou excluir. Eu não vou amar o presbítero Fábio hoje. Eu decidi no meu coração. Não vou amar o presbítero Fábio hoje. Hoje eu não estou muito afim de amar a nossa irmã Gisele. Eu decidi isso no meu coração. Irmãos, o amor não é uma opção. Mas o amor também não é aquele sentimento gostoso que a gente sente. Aqueles que já estão casados ou que começaram ali um relacionamento, né? Os irmãos que estão orando ali para que isso aconteça um dia também. Gustavo e Ezequiel também estão nessa fila aí, né? Não é aquele sentimento gostoso que brota aqui no coração quando você vê lá a sua amada chegando. Embora, meus irmãos, o sentimento é bonito, claro, mas não é desse sentimento que o João está falando aqui. Não é um sentimento passageiro, mas ele está junto com a nossa fé. Ele é a fundação sobre a qual a nossa fé foi construída. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, nos alcançou verdadeiramente pelo amor. E é o amor que nos traz aqui. Você já deve ter ouvido em algum momento alguém falar assim, olha, a gente vai a Cristo ou pelo amor ou pela dor. Você já viu isso em algum momento? Irmãos, a gente nunca vai ao Senhor pela dor. A dor pode, inclusive, ser um caminho, mas nós chegamos sempre a Cristo pelo amor. Porque foi o amor do Senhor, cravado na cruz do Calvário, que nos trouxe aqui. E é olhando para o amor de Cristo, é que nós, agora, nesse tempo, é que João fala para a igreja de Cristo, amemos uns aos outros. A mensagem do Evangelho nos alcançou, meus irmãos, pelo amor. Você já parou para pensar que pessoas os quais a gente nem sequer conhece, nos amaram tanto, que mandaram pessoas aqui para pregar o Evangelho? Irmãos, eu não conheço aqui a igreja que enviou o missionário Simonton para o Brasil. Sei, obviamente, quem é, mas eu nunca fui lá ou nunca conheci, digamos, a junta de missões daquele país. Mas eu sei que em determinado momento eles me amaram tanto que eles mandaram pessoas aqui para pregar o Evangelho.
Eu sei que pessoas e homens como John deram uma vida para a pregação do evangelho. Eu poderia citar aqui John Hudson, poderia citar aqui Calvino, poderia citar aqui Lutero e tantos outros homens que muitas vezes abriram mão do seu conforto para entenderem o que é o amor. Irmãos, isso nos chama a uma constante reflexão, que é preciso que a gente faça. O amor pelos irmãos é uma realidade evidente na sua vida? Ou é apenas uma teoria que, embora eu professe, eu não viva muito? O amor não pode ser para nós, meus queridos, apenas uma doutrina escrita num catecismo que eu estudo de vez em quando. Mas o amor tem que ser para nós algo vivido de fato e de verdade. Mas, meus irmãos, se o amor é um mandamento original, enraizado no Evangelho desde o princípio, como nos foi mostrado, por que acontece quando ele é rejeitado? Se o amor é um mandamento, o que acontece quando as pessoas rejeitam esse mandamento? João nos mostra agora o contraste que é inevitável. Onde o amor é desprezado, o ódio toma o seu lugar. E as consequências aqui são trágicas. Então, se no primeiro momento eu falei do amor como um mandamento, no segundo momento nós temos o amor versus o ódio. E para entendermos isso, João traz para nós uma ilustração. João relembra para nós uma história triste do qual a Bíblia nos conta. Quando ele diz o seguinte: não sejam como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou ao seu irmão. E a pergunta: e por que ele o assassinou? Pois os seus próprios atos eram perversos e os do seu irmão eram justos. Meus irmãos, João não hesita aqui em traçar um contraste nítido e claro entre o amor e o ódio. E ele usa aqui então a figura de Caim. Caim, aqui são Caim e Abel, são os filhos do primeiro casal, Adão e Eva. Os primeiros irmãos que existiram na face da terra. Se você já brigou com seu irmão e acha que isso é uma particularidade sua, eu tenho a dizer que isso acontece desde o primeiro momento em que a relação de irmandade foi fundada. Caim aqui, meus irmãos, é um protótipo daquele que pertencia ao maligno. E o assassinato do seu irmão Abel não foi aqui um ato isolado, mas resultado de obras más, resultado de um coração perverso em contraste com as obras justas do seu irmão. E para João, o ódio pelo irmão é, na sua essência, um assassinato espiritual. E quem pratica tal ódio não tem a vida eterna em si. E, meus irmãos, é isso que Jesus nos diz, quando ele diz o seguinte: se você odiar ao seu irmão no seu coração, você já quebrou o mandamento de não matarás. Se eu odeio o meu irmão, eu já quebrei o mandamento de não matarás. Caim, que já pertencia ao maligno, e as suas obras eram más. A história de Caim, meus irmãos, e Abel é um fato histórico que ilustra a tragédia familiar resultante de uma inveja mesclada aqui com um sentimento de mesquinhez. Porque, meus irmãos, o ódio é a raiz de toda manifestação de maldade e malignidade nesse mundo. O amor que devemos ter para com os irmãos em Cristo é o oposto dessa atitude egoísta, mesquinha, que a Bíblia condena de Caim para com o seu irmão, que culminou, meus irmãos, no seu assassinato. O ódio de Caim o identifica como o maligno, o primeiro assassino da história. E quando João descreve isso lá no seu evangelho, ele diz o seguinte: vós, olhando para aquele povo que não confiava no Senhor, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso. Da mesma forma que Caim era do maligno, o apóstolo João diz que aqueles falsos mestres que estavam invadindo a igreja e pregando coisas absurdas,
nas igrejas da Ásia também assim o eram, porque faziam não pelo amor a Cristo, faziam não pelo amor aos irmãos, faziam não pelo amor ao evangelho, mas faziam por mesquinhez, mas faziam para o seu próprio orgulho. Tiravam Jesus do centro e queriam se colocar no centro. Sua doutrina os levava a uma falta completa de amor. E intencionalmente, meus irmãos, João traça aqui um paralelo, então, entre Caim, o filho do diabo, e Abel, o filho de Deus. E por outro lado, os falsos mestres aqui são colocados por João como filhos do diabo. E a pergunta, então, João faz é por que ele assassinou o seu irmão? E a resposta, meus irmãos, do verso 12 diz: porque as suas obras eram más. E essa comparação aqui entre Caim e Abel visa explicar para nós o motivo pelo qual os falsos mestres procuravam destruir a fé dos cristãos. E o motivo, meus irmãos, é similar ao motivo por que Caim matou Abel. E aqui o apóstolo então interpreta essa narrativa de Gênesis, dando um motivo. Porque as obras de Abel despertaram ódio no ímpio coração de Caim, cujas obras eram más. Abel, ele é chamado em Hebreus de um homem de fé. Em Mateus 23, de justo. E em Gênesis 4:4 nos diz que Deus se agradou dele. Em contrapartida, Caim, por sua vez, não era nascido de Deus, e a sua oferta era uma mera formalidade. A sua religião de Judas era uma religião falsa. Seu ódio era assassino. E ele foi movido pela inveja. Porque, meus irmãos, a inveja nos leva ao ódio, a inveja nos leva a perseguir aquilo que nós um dia deveríamos amar e imitar. Aliás, não foi isso que aconteceu com Jesus? Quando os fariseus, que deviam olhar para o exemplo de Cristo, deviam tirar toda aquela inveja, amargura, toda aquela hipocrisia do coração. Eles, na verdade, têm inveja de Cristo porque Cristo amava, porque Cristo ensinava com autoridade. E essa inveja daqueles homens o levaram a querer tirar a vida de Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque o mundo ele age assim. E é por isso que João diz, olha, não fique maravilhado, e maravilhado aqui não é uma ideia boa, mas ele diz, não fique espantado se o mundo fizer o quê? Se o mundo odiar você. Porque o mundo aqui, meus irmãos, é a representação da maldade que João traz para nós em Caim. E da mesma forma que Caim odiava Abel e tudo que era de Deus, o mundo também vos odeia. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que há aqui duas linhagens. A linhagem do Éden de Abel, que depois, obviamente, de seu assassinato, se levantou Sete, Enoque, Abraão, Davi e Cristo, e a linhagem dos filhos dos homens. E essa hostilidade, ela sempre existiu. E quando eu falo mundo aqui, lembre-se, eu estou falando do conceito de João. O mundo com aqueles valores contrários à palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, a hostilidade, ela sempre existiu. Mas nosso amor pelos irmãos é a prova de que passamos da morte para a vida. Amar é uma questão de vida ou morte, de pertencer a Deus ou de pertencer ao maligno. Portanto, o cristão, ele não vive no ódio. E João nos diz isso quando ele nos transporta, então, para o teste do amor. E o que o teste do amor nos diz aí, versículo 14? Quando ele diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, por qual motivo? O texto nos diz, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama, permanece na morte. No verso 14, então, João retoma o teste do amor. O teste é colocado agora em termos de contraste entre morte e vida eterna, em oposição a um mundo cheio de ódio aos cristãos, que desfrutam dessa alegria oriunda da certeza da vida eterna, versus aqueles que estão na morte. E João assegura, meus irmãos, que não estão mais debaixo do juízo de Deus e condenados à morte eterna, mas aqueles que amam não estão no juízo,
Aqueles que amam não estão condenados à morte, mas passaram da morte para a vida. Um grande indicador de que eu e você somos de Cristo é o fato de amarmos uns aos outros. Meus irmãos, o amor aos irmãos é uma evidência clara do que aconteceu no nosso coração. É uma evidência externa de algo que aconteceu internamente na minha vida. Porque a Bíblia diz que aquele que não ama, ele permanece na morte. Aquele que não quer o bem do seu irmão, ele permanece longe dos caminhos de Deus. E permanecer na morte, meus irmãos, é a mesma coisa que João diz para nós lá atrás, é estar nas trevas. Permanecer na morte é o que João nos diz lá no capítulo 2, verso 4, é não ter a verdade. Permanecer na morte é não saber para onde vai, quando ele diz isso no capítulo 2, verso 11. Permanecer na morte é ser mentiroso, como ele diz no capítulo 2, verso 4. É ser do diabo, como ele diz no capítulo 3, versos 8 e 10. São os termos que João emprega para descrever, para definir aqueles que não são de Deus. Eles permanecem na morte, pois não nasceram espiritualmente. Nunca se arrependeram dos seus pecados. Meus irmãos, quem odeia seu irmão, e aqui, meus queridos, não existe um meio termo. Não existe amar mais ou menos. A gente às vezes pensa assim: "Ah, não é que eu não amo, não é que eu não tenha ódio por ele, eu só não tenho nada". Irmãos, não existe um meio termo. Ou nós amamos de fato, ou não amamos e odiamos ao nosso irmão. E diante de Deus, um assassino é aquele que não ama seu irmão, pois o grau de ódio aqui descreve o mesmo sentimento que moveu o coração de Caim, que chegou às vias de fato e assassinou o seu irmão. E esse, meus irmãos, é um ponto de autoexame muito sério para nós hoje. É algo que eu quero convidar você a pensar. Se o ódio, se a maledicência, se a inveja ou se a inimizade persistem no seu coração, essa relação, meus irmãos, precisa acabar. Nós precisamos questionar seriamente a nossa condição espiritual. Se você guarda a amargura no seu coração de coisas que aconteceram há muito tempo, se você guarda coisas no seu coração que não fazem bem, que não trazem vida, que não espelham o amor, a graça e o perdão do Senhor, é preciso que você confesse. É preciso que você deixe. Nós não podemos servir a dois senhores. O cristianismo, meus irmãos, tem reivindicações muito sérias e profundas para nós. Sobre vida, sobre caminhar, sobre conduta. Meus irmãos, ser crente não é simplesmente estar aqui aos domingos pela manhã e à noite. Não é abrir a Bíblia quando o pastor diz, não é orar quando o liturgo pede, não é cantar quando os irmãos estão aqui, embora isso faça parte de ser cristão. Isso inclui ser cristão, mas o cristão é aquele que está disposto a perder em razão do amor. É aquele que está disposto a caminhar uma segunda milha. É aquele que está disposto a estender a mão, mesmo aqueles que nós julgamos ter sido ingratos ou não ter nos amado quando podiam. Meus irmãos, além disso, a oposição do mundo, as críticas ou até o ódio que nós vamos sofrer, assim como nós vimos em Atos hoje pela manhã, que os apóstolos sofreram. Isso não deve nos abalar, mas pelo contrário, deve nos servir como um grande lembrete de que a nossa identidade, ela é celestial. Que o nosso RG, ele é do céu e não é daqui desse tempo. Devemos orar, meus irmãos, para que o Senhor corte de uma vez por todas toda e qualquer raiz de amargura que eventualmente possa existir no nosso coração, que carregam em si um potencial enorme de pecado. Nós devemos abominar isso do nosso coração. O assassinato, meus irmãos, primeiramente ocorre no coração, porque foi assim com Caim. O ódio brotou no seu coração e nós somos advertidos a não insistir na amargura e no ódio no nosso coração,
mas temos perspectivas de viver para o Senhor. Então, meus irmãos, depois de expor com clareza o abismo entre o amor que vem de Deus e o ódio que revela a morte espiritual, João agora, meus irmãos, nos conduz para um último momento, para o último ponto da minha mensagem, quando ele diz que o ápice, o ponto alto do amor cristão não é um sentimento abstrato. Não é a ideia de um calor, de um quentinho que eu sinto no meu coração, mas ele diz que é um amor encarnado, visível e sacrificial. E esse amor, meus irmãos, é a semelhança de Cristo. E agora, então, nos versos 16 a 18, João nos mostra a expressão concreta de amor, como sacrifício e ação. E ele diz o seguinte: acompanha comigo aí na sua Bíblia. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. E aí que, meus irmãos, vem a batida forte. Mas de fato e de verdade. Mas de fato e de verdade. João, meus irmãos, nos oferece aqui então um padrão supremo do amor. A vida sacrificial do nosso Senhor. Ele deu a vida por nós. Meus irmãos, se o amor de Cristo se manifestou em tal sacrifício, então ele diz, então devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É claro, meus irmãos, que isso não significa ou não se limita a um sacrifício externo, mas se estende a necessidades práticas do dia a dia. Não estou querendo dizer aqui que você vai precisar morrer ou tomar um tiro pelo seu irmão. Não é aquela cena do guarda-costas, não é isso que eu quero dizer. Mas João é enfático aqui quando diz que aquele que possui recursos deste mundo, e a palavra recursos aqui, meus irmãos, lá no seu original está ligado à questão de bens materiais. E está ligado a uma preocupação com a questão existencial dos nossos irmãos aqui nesse tempo. E ele diz, se você vê um irmão em necessidade, mas fecha o coração, a pergunta é como é que você pode dizer que o amor de Deus está em você? E a palavra fechar aqui é a ideia de trancar. É como se eu estivesse dizendo mais ou menos assim, como é que alguém pode ver isso acontecer e trancar a porta do seu coração? E trancar a sua ajuda para esse irmão? Meus irmãos, o amor de Deus em nós nos leva a sermos canais desse amor, de uns para com os outros. E no contexto, meus irmãos, da igreja primitiva, era comum encontrar irmãos que passavam por necessidades. A Bíblia nos diz, e Tiago fala sobre os órfãos, lembra disso? Ele fala também sobre as viúvas, alguns soldados que tinham sequelas grandes de guerra, de pequenos agricultores que uma geada ou uma chuva tomou toda a sua plantação, ou seja, era preciso que aqueles irmãos abrissem o seu coração porque havia muitos necessitados entre eles. E o verdadeiro amor que João nos ensina aqui se manifesta quando eu e você estamos dispostos a fazer, sabe o que, meus irmãos? A meter a mão no bolso e ajudar a quem precisa de forma generosa, de todo o nosso coração, alegremente e sem querer nada em troca. Talvez depois de tudo isso você fala para mim assim, pastor, é difícil demais. Pastor, é complicado. E é por isso, meus irmãos, que João escolhe aqui um teste prático. Porque isso difere entre o que é ser de Cristo e o que não é ser de Cristo. Isso separa entre aqueles que amam a Deus do que aqueles que amam apenas o seu bel prazer, que são apenas egoístas. A fé bíblica, meus irmãos, verdadeira, não é apenas uma teoria, não é apenas o credo, não é apenas a confissão de fé.
O evangelho para João não é uma teoria, mas ele é algo que eu vivo diariamente. Ele é algo que eu vivo constantemente. E Tiago enfatiza que a verdadeira fé, ela é demonstrada como? Em em ações. Porque ele diz que a fé sem as ações, ela é o quê? É uma fé morta. E é por isso que ele diz: "Não amemos de palavra", e a ideia é essa, né, não só no falar, mas amemos de fato e de verdade. Nossas escolhas, valores, atitudes, estilo de vida devem se adaptar a essa imagem de Cristo, que deu a vida pelos seus. Somos chamados, meus irmãos, a uma santificação contínua, a um processo constante e diário de purificação. Isso inclui para nós, então, o abandono do pecado e coloca em nós, então, uma vida com Cristo. E quem anda com Cristo anda em obediência, como o João nos falou. Quem anda com Cristo anda entendendo os mandamentos e seguindo a palavra do Senhor. Quem anda com Cristo anda no caminho do amor. Irmãos, o amor que nós somos chamados é aquele amor que olha, mas que ajuda. É aquele amor que, por mais que muitas vezes as pessoas não vejam, mas é um amor que se importa uns com os outros. Meus irmãos, a fé verdadeira jamais ela é estéril. A fé verdadeira jamais ela é infrutífera, mas pelo contrário, ela produz frutos visíveis de amor, de ações concretas. E João nos confronta com uma pergunta direta e em algum momento até desconfortável. Nosso amor pelos irmãos se limita apenas e tão somente às palavras? Eu sei que muitas vezes alguém conta alguma coisa para você e você, de certa forma, está limitado em muitas ocasiões de poder ajudar de alguma forma. Mas você pode orar por ele. Mas eu queria que você não se limitasse apenas a colocar aquele emojizinho, né? Quando alguém fala no WhatsApp, aquele que está com a mão juntinha, diz orando. Mas que você de fato se preocupasse com o seu coração. Que você de fato se colocasse no lugar do seu irmão e pensasse: se fosse eu, o que eu gostaria que as pessoas fizessem por mim? Porque, meus irmãos, é assim que o evangelho é visto no mundo. Somos chamados a ir além do sentimentalismo, somos chamados para ir além das declarações vazias, além das músicas românticas, mas de um amor que se traduz em generosidade, que ajuda, que serve. Se Jesus entregou por nós, se entregou por nós, o que nos impede também de nos entregarmos uns pelos outros, de investirmos do nosso tempo, que é um recurso tão escasso, no bem de uma outra pessoa, de tirar um pouco do recurso que Deus graciosamente e bondosamente nos dá para ajudarmos também aos nossos irmãos. O amor bíblico, meus irmãos, não é apenas um discurso bonito. Não é apenas algo para eu colocar na parede. 1 Coríntios 13 não é para você fazer um quadro bonito e deixar na sua parede. Claro que se você tem na sua casa, decore, mas é mais do que isso. É experimentar aquilo na sua vida. É experimentar aquilo no seu cotidiano. Meus irmãos, quando nós olhamos esse mundo que é tão difícil e complicado, se os irmãos estão acompanhando as notícias, nós estamos aí numa iminente guerra, ou digamos assim, a guerra já, de certa forma, estava declarada ali no Oriente Médio, mas a gente vê isso acontecer. A gente vê uma guerra que parecia estar acabando, mas a gente não sabe ainda se está no meio, se está no fim, lá na Rússia e Ucrânia. E quando nós olhamos para tudo isso, a gente vê que a raiz das guerras, dos conflitos, das contendas é o ódio, que muitas vezes domina os corações. E os corações não regenerados desconhecem o perdão, desconhecem a compaixão, desconhecem o verdadeiro amor. Da mesma forma, meus irmãos, que membros de igreja, muitas vezes que se dizem cristãos, abrigam o ódio, a amargura, o ressentimento, o rancor, o desejo de vingança no seu coração. Isso evidencia que eles não receberam uma natureza nova. Isso evidencia que eles não são de Cristo. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos examinar com seriedade e com honestidade
a certeza da nossa salvação, que não nasce de um sentimento de conveniência porque eu venho à igreja domingo, mas nasce de uma vida transformada. Eu tenho certeza de que eu sou salvo porque Cristo transformou o meu coração. Eu tenho certeza da minha salvação porque eu tenho aprendido e aprendo diariamente a amar o meu irmão. Eu aprendo diariamente a me entregar por ele. Porque, meus irmãos, se não existe em nós essa disposição sincera e de nos sacrificarmos pelos nossos irmãos, como Cristo fez, isso eh, denuncia de que nós não estamos no Evangelho. Isso denuncia que o nosso coração está longe dos caminhos de Deus. E eu queria então, meus irmãos, concluir a minha mensagem desta noite dizendo o seguinte: a primeira carta de João é uma melodia com as suas variações, mas que em vários momentos repetem-se os temas centrais. Nós estamos várias vezes, João repete sobre o amor, repete sobre a obediência, repete sobre andarmos com o Senhor, mas de forma diferente ele vai tratando, e cada vez de forma mais profunda, sobre amor, sobre fé e sobre obediência. De formas diferentes, mas com profundidade. Hoje, nós focamos nesse aspecto da vida cristã, o amor, que é uma marca distintiva, que aquele que bate o olho sabe que aquele que ama, sem dúvida, é filho de Deus. Vimos, meus irmãos, que o mandamento de amar, ele é tão antigo quanto o evangelho. E é uma verdade tão perene e tão precisa que guia e deve guiar as nossas vidas. Aprendemos que o ódio, ele é personificado lá por Caim e ele é incompatível com aqueles que vivem em Cristo Jesus. E finalmente, meus irmãos, nós fomos desafiados a lembrar de que o amor que nós devemos ter de uns para com os outros é o mesmo amor de Jesus. O nosso exemplo de amor não é o nosso irmão do nosso lado, mas o nosso exemplo de amor é Cristo Jesus. Nós podemos, meus irmãos, ter a confiança de que o amor de Deus é maior do que o nosso próprio amor. Que o poder para amar está no nome do Senhor. Se você tem dificuldade para amar, peça a Deus que te ensine a amar. Se você tem dificuldade de apoiar determinado irmão, peça a Deus força. E o Espírito Santo vai te conceder. E no nome de Jesus nós seremos conformados à imagem de Cristo. A capacidade, meus irmãos, de amar está ligado sempre a uma vida cristã autêntica. E a minha oração nesta noite é de que essas palavras não sejam apenas, meus irmãos, uma reflexão teológica ou mais uma das mensagens que nós ouvimos, mas seja um convite a uma prática diferente. Seja um convite a olharmos sinceramente para o nosso coração. Que ao sairmos daqui, ao chegarmos às nossas casas, que possamos, meus irmãos, ver o amor de Deus na nossa vida, derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, que nos impulsiona a amar de verdade. Que as nossas vidas sejam um testemunho vivo do grande amor de Deus para conosco. E que por meio desse amor a nossa alegria seja completa. E que o mundo conheça que de fato nós somos de Deus. A história nos conta, meus irmãos, que aquele homem que eu disse no princípio aqui da minha mensagem, John Gibson Python, mesmo diante da hostilidade, ele amou. Mesmo diante do ódio, ele amou. E ao morrer, meus irmãos, ele contemplou a obra do Senhor, feita através dele. Igrejas foram formadas, pessoas foram salvas. E a pergunta é: como isso aconteceu? E a resposta, ao mesmo tempo que é simples, ela é profunda. Porque ele amou aquelas pessoas. Que eu e você possamos também amar aqueles que Deus nos deu a graça de termos ao nosso lado. E que Deus os abençoe, meus queridos.